Olá, querido, que Deus abençoe você. Passando aqui por uma reflexão que está em Romanos, capítulo 12. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este tempo, mas nós devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Isso fala de metanoia, isso fala de transformação, né? Isso fala de estendermos a nossa mente, ou seja, isso fala de neuroplasticidade, né? Fala de expansão da mente, da gente pensar fora da caixinha, pensar fora do comum, né? Uma das grandes dificuldades de Deus é fazer com que a gente pense fora do comum, porque a fé, ela extravasa o natural, né? Então, o que Deus quer é que a gente aceite o incomum, aquilo que só Deus pode fazer. Mas a gente costuma falar de que o milagre de Deus, ou aquilo que Deus tem para fazer, não dá para ser pensado com a nossa mente, com a nossa realidade, com o nosso mundo, com a nossa forma de ver as coisas. Mas nós devemos acreditar que Deus pode fazer fora dessa caixa e que muitas vezes nós não vamos compreender. Mas é importante nós entendermos de que é possível, porque a fé, ela é inexplicável, né? A intervenção de Deus, ela é inexplicável. Então é difícil mesmo a gente tentar dimensionar como é que Deus poderia fazer. E Ele nem quer isso, né? Mas Ele quer que a gente entenda que pode ser feito. Isso é a neuroplasticidade, né? Quando a gente permite deixar a nossa mente à vontade para que Deus possa trabalhar. Porque se Ele não encontra esse campo, como é que Ele vai trabalhar? É o que a gente tem falado nos cultos de quarta-feira, que nós temos intitulado como culto da oficina do reino. Nós falamos agora nessa quarta a respeito de algo muito importante do casulo, sair do casulo, né? Então é se permitir viver algo novo. E dentro dessa primeira lição, nós estávamos falando sobre a lagarta e sobre a borboleta. E nós estávamos falando que dentro de toda a lagarta, quando você olha do ponto de vista da lagarta, toda lagarta, ela tem uma borboleta dentro de si, né? Mas ela precisa ser explorada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser, ela precisa ser buscada, isso. E quando você olha para a lagarta, por exemplo, quem gostaria de ter uma lagarta dentro de casa, de estimação? Quem gostaria desse bicho de estimação dentro de casa? Mas, por outro lado, quando você olha para a lagarta, ela foi feita por Deus, né? A gente tem falado que a lagarta também foi criada por Deus. Mas ninguém quer uma lagarta dentro de casa, né? Esse bicho de estimação para si. Por quê? Porque ela é um bicho um bicho feio, porque ela é prejudicial, né? Então, se você olhar do ponto de vista da lagarta, ela vai chegar a uma conclusão, talvez, de que Deus a fez errado, né? Mas você percebe claramente que se foi Deus que fez, então por que que... Mas Deus, tudo que faz não é perfeito? Tudo que Deus faz não é perfeito? Então onde está o erro, né? Não há erro. O problema é pensar fora da caixinha, né? É o que a gente tem falado, da gente pensar, ousar pensar de que Deus pode fazer. Então Deus não fez a lagarta para ser lagarta, Deus fez a lagarta para ser uma borboleta. Então, do ponto de vista, né, de olharmos esse ponto de vista, a lagarta precisa de um milagre para ser diferente? Não, ela precisa aceitar o processo. Se ela aceita o processo, ela se transforma. Então, será que essa não é a nossa realidade? Será que às vezes nós estamos pedindo um milagre, uma intervenção divina para as coisas mudarem na nossa vida? Será que não basta a gente aceitar o processo? Aquilo que Deus tem a todo custo tentado, de alguma maneira, falar com a gente? Será que Deus não está tentando de todas as maneiras falar conosco para a gente aceitar o processo, aceitar a nossa vida cristã, fazer as coisas da maneira como tem que ser feita, para que as coisas possam ser transformadas? Então talvez, né, assim como a lagarta não precisa de um milagre, talvez você que está me ouvindo hoje também não precise de um milagre. Só precisa aceitar o processo. Você quer Deus, você aceita Deus, mas não aceita o processo que Deus tem para a sua vida. Então isso é importante, isso é a metamorfose. Pense comigo, já pensou a lagarta pensando como... a borboleta pensando como lagarta? Você já pensou nisso? Ela transformada, né, fisicamente transformada, mas
com a mente de lagarta? Que vida seria dessa borboleta? Ou seja, assim como Deus quer te transformar, Ele quer mudar as suas realizações, Ele precisa mudar a sua mente. Porque não faz sentido Deus mudar as suas, né, mudar a situação da tua vida, se também não mudar o seu pensamento. Não vai haver, sabe, coerência nessa vida. Então Deus, Ele está num eterno processo na nossa vida. Ele quer mudar a sua vida. Não só da perspectiva daquilo como você olha as coisas, mas também do âmbito interior, no interno, onde você possa se alinhar pensamento e propósito e atitude. Que Deus possa abençoar você nesta manhã, que você possa fazer parte da oficina do reino todas as quartas. É um culto voltado para trabalhar né, a sua consciência, porque de fato quem tem que mudar as coisas são você. No fato, quem tem que tomar essa decisão é você. A lagarta, ela precisa só viver, né? Ela só precisa ser natural. Ela precisa aceitar. E ela vai para o casulo de forma muito natural. Ela não precisa de um milagre. É só seguir o fluxo que ela vai se tornar uma grande borboleta. Siga o fluxo. Aceite o que Deus tem para você. Faça o que Deus tem para você. Caminhe no propósito de Deus, que as transformações virão em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe e que essa reflexão possa fazer algum sentido para você.